Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Esse aqui é o Pode Ler, seu podcast, videocast, tudo cast, que traz sempre as entrevistas com os autores mais legais que fazem os grandes livros deste país. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Tadeu, senhorzinho fofo aqui da internet. Estou sempre aqui junto com ele, essa grande sumidade da comunicação brasileira, que é o Aldrin Mazei. Tudo bom, Aldrin Mazei? Eu fico envergonhado de você falar que eu sou sumidade de comunicação brasileira Perto daqui, com perto da quem pessoa com quem está nós nos. estamos, é. Pois Hoje, é, hoje você virou um zero à esquerda. fiquei constrangido agora. Mas tudo bem, Paulo Tadeu, apresenta a nossa entrevistada de hoje. Palmas Vamos para ela. falar. Ela dispensa apresentações no final das contas, porque hoje a gente está aqui com uma das mais carismáticas, simpáticas e, assim respeitadas jornalistas desse país, Uma que é a Sônia lenda, Bride, uma lenda uma viva aqui. lenda. Sônia Bride, super obrigado por estar aqui com a gente, Sônia. Oi, obrigada pelo convite. Nossa, adoro falar de livros e adoro uma boa conversa, então acho que vamos ter uns bons minutos pela frente aí. Vamos lá, vamos lá. A Sônia vai falar um pouquinho hoje com a gente aqui da carreira dela e especificamente desse maravilhoso livro, desse clássico das livrarias, que é o livro Lauai, Histórias de uma Repórter Brasileira na China. Lauai é estrangeiro, né? A tradução lá em chinês é estrangeiro. Então, é histórias do tempo em que a Sônia passou 2 anos na China entre 2005 e 2006. Apesar desse tempo todo, das mudanças gigantescas em 20 anos de China, o livro ainda continua sendo muito atual, porque é um relato dessa visão, né, de um estrangeiro, né, no meio ali da China, uma cultura tão diferente da nossa, né, Sônia? É um recorte de um momento da China, né? Mas eu acho que é um momento super interessante, porque ele mostra para onde a China estava indo. E você vê aonde a China já chegou e continua indo, é bem interessante, né? Quando você compara com as coisas que eu já via ali no livro, né? A China construindo um monte de universidades, cada campus mais lindo que o outro, mais interessante, convênio com universidades estrangeiras, as estratégias industriais de associação com outras, com grandes empresas multinacionais, obrigando essas empresas a empregar os engenheiros chineses para research and development. Então você vê que a China ela tinha um plano, ela tinha um projeto e ela seguiu aquilo, fazendo ajustes no meio do caminho, mas seguiu um plano e até agora está tendo um sucesso absurdo, né, em cumprir esse plano. E o plano continua, né? E o plano Então, continua que é de dar medo. exatamente. Sônia, o livro conta um período de 2005 e 2006, não é isso? Isso. Isso. 20 anos atrás, né? É, acho que foi um dos primeiros livros a mostrar como é que estava a China, né? Hoje em dia tem tanto livro, você vai numa livraria, tem livro sobre a China, um monte de livros sobre a China, né? Tá todo mundo interessado na China Uhum. e você já estava falando sobre isso 20 anos atrás. Mudou muita coisa do que você conheceu 20 anos atrás? Imagino que sim, né? A China é um país aceleradíssimo, né? Uhum. O que que tá de diferente? Você acha que cabe uma atualização no seu livro? Para fazer uma atualização tem que botar outro livro. Eu saí da China, esse período do livro termina em janeiro de 2007, quando eu saí de lá e fui ser correspondente na França. Desde então, eu já voltei umas 8 vezes, ou 10 vezes, eu acho que cada 2 anos no máximo eu volto à China, e a cada vez que eu chego, eu encontro outro país. As mudanças são radicais. Por exemplo, andar nas ruas em Pequim era uma barulheira desgraçada, porque era um monte de carro velho, pouco eficiente,
Tinha muito carro novo, porque os chineses estavam comprando carro para caramba, né? A frota aumentava assim, tipo, 1 milhão de novos carros por mês, e hoje já acelerou muito mais isso. Mas era uma barulheira, era uma buzinação, aqueles motores soltando um monte de fumaça de óleo diesel. Hoje você anda pelas ruas de Pequim, é um silêncio absoluto, porque tudo é elétrico. Os ônibus são elétricos, você não circula caminhão que não seja elétrico, os carros, hoje, 60% das vendas de carros novos na China é de carros elétricos. E isso foi um projeto de Estado, é um projeto de eficiência energética. A China sabe que quando você faz energia por energia, mesmo que você use carvão ou que você use o petróleo, que são energias poluentes, você usar para produzir energia elétrica e transformar isso em carregar carro, você tem uma conversão muito grande de energia, muito maior de energia produzindo energia elétrica, e você com a mesma quantidade de carbono, no caso do petróleo ou do carvão, você vai fazer mais carros rodarem. Então, isso faz parte do processo de independência da importação de petróleo, que é um projeto de longuíssimo prazo da China, no qual ela está tendo bastante sucesso também, né, na substituição de energia extremamente suja, que é o carvão, por energia renovável, limpa de verdade. Assim, as diferenças são brutais, a diferença estética, né? A China passou de uma estética camponesa, aquele pessoal andando na rua com aquele cabelinho esquisito, com aquelas roupinhas meio surradinhas, uma cor marrom horrorosa que eles usavam, assim, muito, muito, né? Porque era meio que uniforme, né? Das pessoas. É, quando eu cheguei, já tinham substituído aquele terninho mau, azul marinho, por essa roupinha, né? Hoje eles são super fashionistas. Você anda e os chineses estão elegantes, eles estão diferentes, eles estão. A moda acompanhou a arquitetura e todas as outras coisas que estão levando a China a ser talvez o maior exemplo do que será, do que é o século XXI. Inclusive em relação aos cuidados com a natureza, porque o ar de Pequim, por exemplo, né, de Beijing, era uma coisa irrespirável, né? E, Não, e e- hoje e- eu morei lá, eu nunca vi montanhas ao redor de Pequim. Eu morei lá, eu mal vi o outro lado da rua, né? De tanta partícula que tinha, né? De poluição no ar. Hoje, você sobe num prédio em Pequim, que você consiga enxergar assim, mais para o horizonte, você vê que a cidade é cercada de montanhas. Eu sabia que as montanhas estavam lá, mas eu não via. Agora a gente vê as montanhas. Em 20 Você vê anos, como em 20 anos é mudou 20 tanto anos. assim. Por que você acha que eles são tão rápidos? Como é que você explica isso, Sônia? Porque é rápido, né? Você fazer uma transformação dessa em 20 anos, um país do tamanho da China, a que se É. atribui essa velocidade? Eu tenho outros exemplos de velocidade que são interessantes. Quando eu saí da China, em janeiro de 2007, não tinha trem-bala. Hoje eles estão chegando a 50 mil quilômetros de trem-bala. Nossa. Quando eu morei na China, eu comprei um carro lá, que era um carro chinês, e os chineses ficavam tirando sarro da minha cara de eu estar comprando um carro chinês, porque eles consideravam uma porcaria, tá? Era uma caminhonete que era uma cópia da Hilux. Hoje, esse mesmo fabricante está no Brasil e vende os carros elétricos e híbridos, assim, com alta tecnologia embarcada. Porque eu achei engraçado, eu comprei um carro da mesma marca, que é para ter 20 anos depois o daily reminder do que a China fez. O segredo disso é muito simples.
É claro que a política brasileira, por exemplo, e outros países, eles vão ficar dizendo que é trabalho escravo, que é falta de licenciamento ambiental, que é porque é uma ditadura. Não, é porque a China, porque a Coreia do Norte é uma ditadura. Olha como está, a Albânia é uma ditadura. Ditadura não resolve o problema, né? O que resolve o problema é você ter uma elite pragmática, baseada em ciência. A China, todos os líderes chineses, eles são basicamente engenheiros, gente de escolas politécnicas e tal, que estudam muito filosofia. Você veja o Xi Jinping. Eu estou aqui fazendo uma colocação prática, não estou fazendo um julgamento de valores, Deu se uma a apologia de ditadura é bom ou ditadura, né? não é, nem nada. Exato. Tá? Uhum. Não, eu acho que a democracia é sempre melhor. O que eu estou dizendo é que o segredo da China não é ser uma ditadura. Se a China fizesse a mesma estratégia com democracia, teria conseguido fazer também. A elite chinesa, o Xi Jinping, é um cara que conhece profundamente filosofia ocidental e oriental, a ponto de citar filósofos ocidentais. Como é que foi a citação que ele fez? Me deu um branco aqui do o Um grego, paradoxo filósofo grego. de É, foi recente é, isso. Xi Jinping. É uma coisa que a gente estuda. É, Ah, você entrou nessa seara política, você deve conhecer, né? O processo que leva um líder, um político a se tornar o líder do Partido Comunista e subir o degrau para se tornar o presidente do país é um processo complicadíssimo, que passa por é um, inúmeras etapas, eles ah, têm que estudar muito. eles estudam muito. É, Para vocês terem ideia, assim, eles conhecem muito, muito filosofia, eles conhecem muito história. Eles têm uma formação pragmática nas exatas, mas eles estudam muito história, filosofia, estratégia de guerra, estratégia de confronto. É, 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 isso é uma tradição na China. Faz mais de 2.000 anos que a ascensão social na China é definida por mérito de resultado em exames. Esses exames, é claro, eles têm lá seus defeitos, porque teve um momento em que se entrava um monte na filosofia, no poder do cara de decorar coisas e não de criar. Então, ele perpetuou ali na dinastia Qing uma um culto ao presente, como se já tivessem atingido o máximo da civilização, e por isso eles, né, foram invadidos, foram derrotados pela Inglaterra, que primeiro tomou Hong Kong, depois invadiu Pequim, tomaram o país foi fatiado entre as potências estrangeiras e tal, mas eles aprenderam com essa lição, e eles não vão cair nisso de novo. Eles entenderam que incorporar tecnologia e conhecimento. A outra coisa é que o fato de que o Partido Comunista é uma ditadura, é um governo que é um governo autoritário e repressor, e que não mede também a repressão no sentido assim de hoje eles se sentem à vontade para ficar tentando censurar jornalistas estrangeiros fora da China, botar pressão, sabe? Eles estão empoderados. Mas o fato de ser um governo assim que impõe coisas cria a necessidade do povo chinês estar satisfeito, porque se não estiver, derruba o governo. Então, a estabilidade política depende de uma percepção constante do povo chinês de que a vida está melhorando. E você falando isso, desculpa, termina, Uhum. perdão. Não, e assim, e para isso você precisa ter crescimento econômico e a questão do ar limpo que você falou entra nisso também, porque no começo dos anos 2000, na primeira década dos anos 2000,
Você tinha mais de 1.000 manifestações contra o governo pela China todos os dias. E 90% dessas manifestações tinham a ver com a qualidade da água e do ar, e com a destruição de terras férteis. O povo chinês, historicamente, lá atrás, tem também uma relação muito forte com a natureza. É um princípio taoísta muito forte, muito enraizado, né? Você vê, as pessoas acordam nos parques de manhã, vão lá, você vê, o chinês é abraçador de árvore, né? Então, a questão do meio ambiente é muito forte para os chineses. E a expectativa de vida estava caindo na China, depois de aumentar bastante, estava caindo por causa da poluição do ar. E aí o governo teve que se mexer, né? Ô, Sônia, Vocês, o filósofo que você queria lembrar, que o Xi Jinping citou na frente do Trump, no encontro que ele teve com o Trump, é o Tucídides. A Isso. expressão armadilha de Tucídides. O Trump ouviu e não entendeu nada. Armadilha de Tucídides. Ou seja, quando tem um império estabelecido e um novo império está surgindo, essas diferenças só são resolvidas pela guerra. E o que o Xi Jinping quis dizer para o Trump é que podia não precisar de guerra, podia haver uma parceria. Ou então o império que está morrendo aceitar pacificamente, perder o Playboy, vida que segue, vamos tocar. E perdeu é o claro mané. que o Trump não entendeu, porque o Trump não entendeu nada. Trump eu diria Teve, que teve que é uma consultar o pessoa Google depois. letrada, né? Então, você ter uma elite que faz análises filosóficas dos momentos que estão vivendo, análise econômica, faz um planejamento. Eu me lembro, em 2010, eu fiz uma série sobre clima. Eu cheguei lá, entrevistei, o pessoal estava começando a instalar lá as usinas de painéis solares e fazer as fábricas de painéis solares lá na China. E uma pessoa que eu entrevistei lá, que era ligada ao Ministério da Energia, me falou assim: se a gente conseguir botar, quando a gente conseguir 1% da energia da China com energia limpa, a gente vai ter dado um passo tecnológico absurdo. E foi mesmo. E aí ele disse, mas nós vamos fazer isso e nós vamos usar tecnologia limpa numa parte muito grande da nossa produção de energia e mais. Nós perdemos a revolução industrial, nós perdemos a revolução das comunicações, nós perdemos várias revoluções que mudaram o rumo da humanidade com tecnologia. A revolução da energia limpa, nós vamos liderar. O cara me disse isso em 2010, quando o quilowatt-hora produzido por solar era 10 vezes mais caro que o do carvão. 2 anos atrás, agora 3 anos atrás, já estava mais barato do que o carvão. Porque a cada vez que você dobra a capacidade instalada, você cai o preço em 25%. E a China está. É absurdo isso, né? Então, eles têm Impressionante. um planejamento e eles fazem. E aí você diz assim: ai, não, é tudo estatal dirigido. Sim, é tudo estatal dirigido, mas a China não escolhe um campeão nacional. A China não escolheu a BYD para ser a empresa de carro elétrico. Todo mundo que quis montar uma empresa de fabricar carro elétrico, e são dezenas e dezenas na China, você vê pelo número de marcas que estão chegando aqui, né? Quem quis fazer, teve apoio do governo para montar suas fábricas, para desenvolver a tecnologia e para fazer. E elas concorrem absurdamente entre elas. E é esse o motor da excelência. Elas concorrem muito entre elas até chegar no ponto de concorrer com o resto do mundo.
Então, quando você vê, nossa, de repente apareceu uma empresa chinesa que vende carro e que concorre com a Tesla. Não é de repente, não, isso é resultado de um processo canibal dentro da China. Eles, para cada empresa de carro elétrico que surgiu, alguma teve um incremento de tecnologia pequenininho, que acabou incorporado por outro, com fusão, e esse processo continua lá. Vai diminuir muito o número de fabricantes de carros elétricos na China, né? E a outra coisa, eles enxergarem a indústria do carro elétrico não como uma indústria automobilística, mas como uma indústria de tecnologia. Tanto que a empresa que faz telefone, microchip, não sei o que, hoje é o fabricante também de carros elétricos. Então, você vê a Huawei está lançando carros super tecnológicos. Porque um carro elétrico, como definiu um amigo meu, é um computador, uma geladeira e 4 rodas. Exato. Muito boa definição. Você bota ali a tecnologia que você quiser. Quanto melhor o seu motor de geladeira, quanto melhor a bateria para tocar isso, né? E quanto melhor o computador que você embarca para dar eficiência, né? Então, Pronto, o resto é só ligar o carro e ir embora. o resto é ligar o carro e ir embora. Sônia, você falou aí dessa questão da pressão que existe dos chineses em relação ao governo, manifestações, né? Que tem sempre que haver essa percepção de melhoria de vida. E a gente tem visto que a China passou de uma taxa de crescimento aí que era de 10, 9, 8, enfim, crescimentos maiores. Hoje tá uma previsão, inclusive, acho que, se não me engano, é de 4, 4,5% de crescimento, o que para nós brasileiros já seria uma coisa assim fenomenal. Mas para quem cresce a 8, 9%, é um crescimento pela metade. Isso aí, você acha que isso pode impactar de alguma forma essa percepção que você fala de melhoria de vida de alguma forma? Então, acho que um crescimento de 4%, você veja que eles estavam crescendo a 12%, teve ano que cresceu 15%. Mas era uma base, em cima de uma base muito pequena, né? Hoje, você tem um crescimento de 4,5% em cima do que é a maior economia do mundo. Porque se você faz a medição simplesmente em dólar, a economia americana ainda é maior. Mas quando você faz pelo PPP, que é o poder de paridade de compra, né? O Power Purchase Parity, a China tá na frente já faz tempo. Porque o que um chinês compra com $1 é muito mais do que um americano compra com $1. O custo de vida na China é mais barato. O custo de moradia na China é mais barato, né? O país tem políticas de inclusão social. Então, e hoje você chegou num ponto em que a inclusão dos chineses, quer dizer, o grande desafio da China, quando morreu Mao Tse-tung e o Deng Xiaoping implantou as reformas, o grande desafio era tirar mais de 1 bilhão de pessoas da miséria, onde você tinha nada, onde você tinha um banheiro para cada quadra, que as pessoas iam lá usar aquele banheiro coletivo, né? É uma vida de cortiço precarizado que existia na China. A China promoveu a maior história de ascensão social da história da humanidade, em número de pessoas e no tempo que fez. Então, hoje, os índices de pobreza da China são extremamente baixos. Hoje você não tem mais chinês vivendo abaixo da linha de pobreza. Você ainda tem uns 10% que são considerados pobres, mas pobre que faz 3 refeições por dia. Então, você não tem analfabetismo na China já há décadas. Todo chinês tem 9 anos de escola, mínimo.
obrigatório. Então, você hoje tem essa situação. E tem mais. A China hoje está com um problema demográfico, ela não precisa mais criar empregos no ritmo de antes, porque você quase não tem mais jovens na China, né? É um país que está envelhecendo. Você tem que fazer é incorporar tecnologia para poder garantir produtividade com uma população que está diminuindo, né? Que está encolhendo. Então, eu acho que, assim, a 4% não acho que vai ter percepção ainda de que a vida não está melhorando, porque é bastante numa economia que já está bem madura, né, que já está mais desenvolvida. Acho que eles vão ter alguns desafios pela frente, que é, por exemplo, previdência, né? Eles não tinham nenhum tipo de previdência 20 anos atrás. Agora eles têm um sistema de previdência de garantir que os idosos, todos os idosos tenham algum tipo de renda, né? Mas as famílias têm um compromisso muito grande na China, né? De cuidar dos seus velhos. Mas você vai ter uma população de velhos extremamente grande na China, comparada com a de jovens. Acho que essas questões demográficas, e eles estão incentivando muito as pessoas a terem filhos e tal, essas questões demográficas talvez gerem alguma coisa, mas eu não acho que um crescimento de 4,5% ainda seja problema, não, porque a base é muito grande. Sim, eles Muito bom. continuam gastando muito, comprando do mundo inteiro, né? É, Então, é o que você falou. Deixa eu fazer uma pergunta de, de produtor audiovisual. hum, É, é muito difícil produzir matérias internacionais, né? Para televisão brasileira. Pelo menos é. eu encontrei muitas dificuldades. Eu já produzi algumas e você convencer a direção executiva da emissora de que vale a pena mandar uma equipe para determinado lugar, longe, a cotação do dólar. é, o- Custa caro, né? exatamente. No meu Eu, tempo a China era caro, agora é caríssimo. eu ia perguntar para você se você encontra dificuldade. Você, afinal de contas, você é a Sônia Bride. Quando você chega e vai lá negociar uma matéria internacional, é difícil para você ou é mais fácil, Sônia Bride? Fala a real. É. Não, acho engraçado você falar, você é a Sônia Bride. Quando você chega lá, tá a Sônia Bride, o Caco Barcelos, o Álvaro Pereira, o Felipe Santana, um monte de gente que já fez coisas interessantes, muito interessantes, disputando projetos para viabilizar, né? Todo mundo querendo fazer matéria internacional. Sempre é porque hoje é muito difícil você confinar os assuntos. Você veja, eu trabalho muito com a questão ambiental, né? Cara, isso não tem fronteira. Isso não tem fronteira. O que está acontecendo lá no meio do Cazaquistão está repercutindo aqui e vice-versa. Então, quando você vai falar das questões ambientais, você tem que ter você tem que enxergar o planeta, você tem que ser capaz de, né, abarcar tudo. Então, acaba tendo bastante demanda de coisa internacional, de matéria internacional. Mas, dito isso, assim, sempre é difícil hoje, sempre você tem que mostrar que o seu projeto vale o investimento da empresa e que vai ter um retorno que seja um jornalismo de impacto, né? Que vai fazer diferença na vida das pessoas, saberem o que elas estão sabendo, porque você foi lá e mostrou, que vai ter boa resposta de audiência, né? Ou pelo menos não vai ter uma rejeição absurda da audiência, porque você falar de mudanças climáticas muitas vezes gera uma resposta, sabe? As pessoas têm medo, as pessoas não querem saber dos assuntos ruins. Você sente isso, Sônia, essa resistência do público em ouvir sobre meio ambiente? Não, você sabe que eu não sinto, e as minhas matérias têm boa resposta de audiência. Eu te pergunto isso porque eu já ouvi isso de Assim, outros jornalistas. matérias de meio ambiente têm boa recepção, as pessoas gostam de ver, querem entender. Assim, não, matéria Depende de recente quem que eu fiz faz, né? agora. Estamos falando com uma É, especialista.
Tem isso A também. gente fez uma matéria, por exemplo, recente aqui lá no Albardão, a maior praia do mundo, lá no sul do Brasil, que 200 e tantos quilômetros, uma mortandade de toninhas, tartarugas, leão marinho e tal, por causa de uma pesca predatória, um uso predatório do local, que é ruim para a pesca artesanal, é ruim para a natureza, é ruim para o planeta, enfim. Estava sendo discutida lá a criação de um parque. Essa matéria subiu 2,5 pontos, é coisa pra caramba. É muita coisa subir mais de 2 pontos. Então, assim, as pessoas querem saber, elas querem entender. Eu acho que a maneira como você conta para elas dos problemas faz diferença também, né? Você não pode entrar com terra arrasada que não tem solução, porque a verdade é que tem solução. Nós sabemos como resolver os problemas. A ciência já sabe direitinho o que é que precisa ser feito. E se as pessoas também souberem o que precisa ser feito, elas vão estar mais capacitadas a cobrar dos políticos, a tomar decisões na vida delas, enfim. Eu acho que é quando você olha nesse rumo, né? Agora, eu sempre uso essa cartilha, né? Dentro dos valores do jornalismo da Globo está a preservação da natureza. A defesa da natureza é uma coisa de um valor solidificado, assim como a democracia, os direitos humanos, as liberdades individuais, a... enfim, porque é um direito básico do ser humano ter acesso à natureza, ter acesso à água limpa, a um ar limpo para respirar. Então, a gente negocia, né? Eu apresento projeto. Esse ano eu não apresentei nenhum projeto, mas no ano passado eu fiz 2 grandes séries internacionais. Eu não aguentava fazer mais outra esse ano, porque é uma trabalheira, é uma trabalheira. Primeiro você tem que convencer a empresa a comprar o teu projeto. Aí, quando compra o projeto, você tem que produzir uma série que envolve você passar por vários países numa viagem só para, né, otimizar custos. Você tem uma produção extremamente apertada, que não pode contar com dia de chuva e imprevistos. Você imagina que você chega no lugar, a pessoa tem que estar te esperando, as autorizações têm que estar emitidas. E, às vezes, tem viagem que eu faço, 35 dias disso. Constante deslocamento. Teve uma viagem que eu fiz, que foi o recorde, eu fiquei 35 dias fora, dormi em 22 lugares diferentes. Nossa. Então, sabe, você imagine, é um on the road, gravando e se deslocando, é check-in, check-out, vai, grava, acorda de madrugada, grava enquanto o sol tá bom, se desloca, chega no outro lugar quando o sol tá bom, faz até escurecer. É, um, é, um, é Não, uma complicado, trabalheira. As complicadíssimo. pessoas não têm ideia desse O trabalho todo. desgaste físico que é, o desgaste físico, Acha, emocional até, acha né? que é só alegria de você estar lá sorridente, Ah, não. falando, né? Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Trabalha Muita viajando. gente fala assim, ai, me leva junto, me leva É. na mala. Cara, 90% não aguentam a primeira semana. Eu sei porque assim, a gente vai com equipes diferentes, né? São poucos os que chegam assim na final da segunda semana e ainda estão, vamos lá, vamos lá. Não é uma coisa que. E não é uma questão assim, requer um tipo de. As pessoas acham que é turismo, né? É, e não é. E não é, Sônia, é uma preocupação constante. Você está gravando aqui para tudo dar certo e já pensando, e amanhã? Uhum. Sônia, deixa eu falar um pouquinho. Vamos voltar de novo aqui então no Lauai. Eu Vai. queria que as pessoas, que você falasse um pouquinho. Você já falou de uma série de mudanças nesses 20 anos, nessa tua experiência, nesse teu olhar nesses 20 anos sobre a China. Já falamos aqui na questão ambiental, na questão econômica, tecnológica. O que que mudou? Qual que é o teu olhar? O que que mudou em relação nos chineses que você vê em relação à questão de costumes, por exemplo, e de
Hábitos de higiene. Ah, bom, durante a Olimpíada, a gente andava pelos bairros em Pequim e tinha assim uns cartazes imensos nas paredes, só em chinês, né? Mas aí os nossos tradutores traduziam, que era assim: ocidentais têm hábitos diferentes dos nossos. Por favor, não solte pum em público, não arrote, respeite fila, faça fila nos lugares. Sabe assim, teve todo um processo. Não pergunte quanto a pessoa ganha. E essas coisas, foi feita uma campanha, né? Uma campanha nacional. E isso meio que foi incorporado. Você já vê assim que tá diferente. O acesso a ter banheiro em todas as casas, com chuveiro e tal, né? Assim, as pessoas não tinham como lavar roupa o tempo todo. Então, agora você vê que já estão. é, O chinês, o trabalhador, assim, né? Porque o chinês já mais. Mas o trabalhador mais braçal, né? Aquela roupa que fica suja, que é o que você vê na Europa também, né? Muitas vezes você entra no metrô. A questão de higiene pessoal, eu acho que os chineses, ainda com todas as dificuldades, eles estavam melhor do que um grupo de europeus, assim, que você entra no metrô em Paris ou em outros lugares, que às vezes é difícil, né? Dessa questão da higiene pessoal. Cuspir na rua, não fazem mais, não fazem mais. Você vai para o interior ver, né? Mas aquela trilha sonora de Pequim, Pequim é um lugar imagina, e outra coisa, diminuiu a poluição. Portanto, as pessoas estão com menos doenças respiratórias, portanto, estão escarrando menos. Tudo isso conta. A trilha sonora lá era aquela máquina de fazer cappuccino, né? Que você vai. É horrível. Mas tem a ver com a filosofia deles, porque a medicina e a filosofia andam muito juntas lá, né? De que tudo que você tem dentro de você e que não te pertence, você tem que botar para fora. E isso faz parte do funcionamento do corpo humano. Então, isso significa escarrar, arroto e soltar gases, assim, uma coisa natural. Tudo bem, entendeu? Tudo bem, parte da vida. Muito interessante. Manda ver, Aldrin, manda ver. Você está mudo, Aldrin. Você mutou o seu. Por favor. Não, estou Ainda. tentando aqui ajustar aqui. Agora foi, pronto. Meu zoom aqui me driblou aqui. Não, é incrível ouvir essas histórias, né, Sônia? E eu estava lembrando, você estava falando, eu estava lembrando que da questão da ditadura, de um regime autoritário, se isso até que ponto, né, isso não facilitou para que essas mudanças fossem implementadas e assimiladas pela população chinesa mais rapidamente, né? Porque, olha, eu não quero aqui defender ditaduras nem atacar a democracia, mas Platão já não era muito ah, não era um fã da democracia, né? Ele já tinha críticas Se dependesse do muito. Platão, eu não teria direito a voto, né? Então. E eu estava Daí que a lembrando gente disso. evolui. E aí quando o governo chinês cria uma determinação como essas que você citou, elas são rapidamente assimiladas e adotadas pela população, até pela imposição, a maneira como ela chega, né, na sociedade chinesa. Ó, tem que ser assim, o governo está mandando, é dessa forma a partir de hoje. Então, numa democracia, hoje, ainda mais hoje em dia, né, com redes sociais, a falta de consenso, para você formar consenso em torno de um assunto, de um tema, é tão complicado, né? Enfim. Mas ao mesmo tempo você veja, nessa questão dos costumes, todas essas coisas no Brasil eram completamente normais nos anos 40, 50, tinha escarradeira na porta dentro dos lugares públicos, né?
Eu acho que é o desenvolvimento, o avanço sanitário, tudo que muda esses hábitos também. Lá foi mais rápido porque tudo lá acontece nessa velocidade de trem-bala, né? Mas é, eu acho que aconteceria de qualquer maneira. Talvez levasse um pouquinho mais de tempo. A Levasse 6 China, meses a mais. 6 meses a mais. Quando eu cheguei lá, cara, a gente foi abrir conta em banco. E teve que ir, assim, chegou um momento que a gente entendeu que se a gente não fosse se acotovelando assim para chegar no guichê, não chegava nunca. Quando finalmente eu estava sendo atendida no guichê, é, vinha chinês e enfiava papel por cima de mim, pelos lados, assim, para ser atendido antes, enquanto eu estava sendo atendida. Antes de eu voltar, quer dizer, em 2 anos, os bancos já tinham senha, lugares para todo mundo ficar sentado esperando e um atendimento organizado. Então, assim, você imagine que um lugar onde todo mundo meio que passava fome, onde milhões morriam de fome, as pessoas tinham que brigar pelo seu espaço, era uma questão de sobrevivência. E elas vão entendendo que não, que tudo bem, que se eu esperar um pouquinho aqui, eu vou ser atendido de qualquer maneira e vai dar tudo certo, entendeu? Agora tem para todo mundo. Você acha que essa compreensão de que essa facilidade que eles têm de compreender que é preciso seguir uma regra nova é uma coisa do oriental? Porque o japonês também é um pouco assim, né? Essa obediência, Hum, olha, tem que ser assim, essa é uhum. a regra, essa é a norma, vamos todos fazer isso. Você não tem muita Tem um lado, rebeldia. tem um lado assim e tem outro que é coisa que são os costumes extremamente enraizados. Você vê no Japão, a população japonesa está encolhendo porque as mulheres não querem mais se casar. Porque você vê um avanço social imenso. As mulheres estudam, fazem PhD, não sei o quê, conseguem entrar no mercado de trabalho e tal, mas se elas se casam, elas têm que parar tudo e virar escrava do marido. Elas não casam, não querem casar. E a sociedade não muda esse esquema do casamento. Não tem determinação governamental que resolva isso. Posso te dar um bônus aqui de 5 mil dólares por ano para você criar um filho, e isso não vai mudar. Não vai mudar. O que vai mudar é o respeito às mulheres. Quando você se casa, você poder continuar trabalhando, você criar um estado de bem-estar social, assim, de cuidado com as crianças, creches, escola tempo integral e tudo mais, para permitir que as mulheres continuem trabalhando, que a mulher não seja obrigada a preparar e servir o marido para cada refeição, enfim, essas coisas que acontecem. No Japão, até pouco tempo, a mulher não podia nem abrir conta em banco. Isso eu estou falando dos anos 80. Então, assim, é, costumes, tradições, valores muito arraigados, eles são muito difíceis de você mudar. Muito difíceis. No Japão, Então, você porque tem não é lá uma um. ditadura, né? Aí chega o Xi Jinping, Não, olha, agora vai mas ser não é isso. assim. O governo chinês Não. impõe uma O nova regra. governo chinês, olha, por exemplo, o governo chinês impôs o filho único, tá? Muita gente desobedecia. Estava cheio de gente com filho que não era registrado, as pessoas não existiam oficialmente, mas estavam lá. O que fez virar filho único foi quando as pessoas começaram a perceber que se tivesse só um filho, era melhor para elas e para a criança. Porque você podia dar melhor educação, dar melhores oportunidades, você tinha mais tempo para trabalhar, para fazer suas coisas. Então, eu não acho que a questão japonesa é uma questão que uma ditadura ia resolver. Não acho, não acho. Acho, pelo contrário, acho que é uma questão de não quererem enfrentar isso. Vocês lembram de um primeiro-ministro japonês chamado Koizumi? Sim. Era um que tinha um cabelão grisalho, bem cabeludo, era chamado de Richard Gere da Ásia, tal.
Por causa dos gases de efeito estufa e o custo da energia, ele tentou implantar no Japão que subisse o ar-condicionado um pouquinho. Mas o japonês que trabalha em escritório, para ele, é um símbolo, é um uniforme de distinção social, usa terno e gravata. Então, o Koizumi saía, ia de manga de camisa, fazer as coisas e tal, e tentando mostrar que no verão você pode tirar o paletó e a gravata, mas como é que você vai chegar na sua vizinhança sem estar usando terno e gravata? Os caras vão achar que você foi demitido, que você não tem mais o status que você tinha. A percepção do outro sobre você é um processo difícil, é um processo assim bem difícil. Então, essas coisas de valores muito enraizados, essa ligação é. Você precisa atender. Não, não precisa atender, não. Isso aí é golpe. Golpe, é o dia inteiro isso. É o inferno. É, todo mundo tá Brasil. nessa. Não, eu não acho que ditadura, eu acho que qualquer governo democrático pode fazer campanhas de educação. Qualquer governo democrático consegue fazer isso. E assim, mesmo no Japão tem alguns exemplos de lugares assim onde tudo mudou. Tem umas cidades onde os cidadãos se organizaram e começaram a processar lixo e a produzir menos lixo, sabe? Por iniciativa deles e se organizarem. Tudo é possível. Acho que Eu não acho que precisa. tem uma questão, né, Sônia, de que seja algo também benéfico para a população, né? Imagino que, sei lá, o Brasil tem o Pix, por exemplo. Você lançou o Pix, uma coisa que pegou para todo mundo É, e faz sentido para a população, né, aderir àquilo, né? Eu acho que você está falando, por exemplo, da questão do filho único. ah, o Brasil também está passando por essa questão de uma população que envelhece e as pessoas, à medida em que os nossos pequenos avanços econômicos vão acontecendo, também mais pessoas deixam de ter três ou quatro filhos e essa questão do filho é, único vira também uma exato. regra nossa. Exato. O Brasil, inclusive, é um dos países com menor taxa de natalidade no mundo, né? E isso se deve principalmente ao acesso das mulheres à escola. De todas as políticas, de controle de natalidade que existem, a mais eficiente é a mulher bem educada. Porque avanço aqui, avanço ali, o filho é filho da mãe, né? E a gente vê isso pelas estatísticas, né? O cuidado parental é 80% da mãe quando o pai é um cara muito participativo e tal. Quando o pai não é participativo, é 100% da mãe. Quando há um divórcio, a mãe fica, cuida, trabalha, usa, gasta tudo que ganha para sustentar os filhos. Um grande percentual de pais só vão pagar pensão se forem obrigados, tanto que é preciso mandar prender no Brasil o pai que não quer pagar pelos filhos. Então, a decisão feminina sobre ter ou não ter filho, ela tem que ser muito respeitada, né? Porque o filho, na prática, acaba sendo responsabilidade da mãe. O pai pode ter o melhor discurso do mundo, de pá, não sei o quê. Na hora do pega para capar, é a mulher que fica com a responsabilidade. E as mulheres têm isso muito claro. Tem muito claro porque estão vendo ao seu redor isso acontecer o tempo todo. Então, as mulheres, elas não querem ter mais filhos do que os filhos que elas vão conseguir carregar sozinhas. Muito E bom. isso é uma coisa muito, muito, muito clara. E acontece em todas as sociedades, onde as mulheres têm acesso à educação, a taxa de natalidade cai brutalmente. E aí tem muita gente que fala: ah, mas isso é um desafio para o crescimento econômico. Num país que não sabe educar, que as pessoas chegam aos 15 anos de idade, não conseguem ler um parágrafo, entender o que está lendo, sim, é um problema. Agora, você imagine o tanto de produtividade que nós temos a acrescentar na economia investindo em educação.
Se você aproveitasse o fato de que você tem menos gente para educar agora, cada vez as turmas são menores entrando na escola, a cada, a cada 5 anos a diminuição é muito expressiva, né? A maior faixa populacional do Brasil está na faixa dos 40 anos. Então, aquela pirâmide demográfica agora está esse formato assim. E a cada vez mais vai ficar assim, né? Com mais gente velha no topo. Então, tem esses desafios são muito mais ligados à questão de acesso à educação e tal. E de você chegar no momento que as mulheres, compreendem que sim, são cidadãos de pleno direito, que podem fazer escolhas. Na China, por exemplo, o governo está tentando obrigar as mulheres a terem mais filhos. Está dando uma série de incentivos. Não está pegando, porque elas sabem que na hora que o bicho pega, os filhos são delas, né? As responsabilidades, elas é que têm que abrir mão de tudo. Você imagina que uma das campanhas terríveis, né, que estão acontecendo, eles estão indo nas universidades tentar convencer as meninas de família mais rica, da etnia Han, a desistir da universidade e ter filho pelo país. As mulheres fazem um cálculo ali, o que eu vou ganhar com isso? Aí eu me caso, e lá na China tem uma característica que é diferente, lá os homens ficam com os filhos. Eles têm mais direito que as mulheres para carregar os filhos, né? Aí ela fica sem dinheiro, sem emprego, sem os filhos. O que elas ganham com isso? Não estão indo. Então, não tem campanha, não tem incentivo de governo que mude determinadas coisas quando as pessoas percebem que não é bom para elas. Maravilhoso. Sônia, deixa eu mostrar para os nossos pessoal que está vendo a gente aqui o teu livro maravilhoso, essa aula que você deu aqui para a gente, Lauai, livro da Sônia Bride, História de uma repórter brasileira na China, como eu falei, é um clássico nas livrarias, é um livro já que é a leitura obrigatória, muitos brasileiros conhecem, e quem não conhece ainda deveria ler para entender um pouquinho mais sobre essas mudanças que vêm acontecendo assim, mudanças galopantes aí, É. velocidade galopante na China. Queria agradecer muito a tua presença aqui, falar com a gente, é uma honra te receber aqui no Pode Ler e agradecer muito por você ter feito esse livro e te dar parabéns por esse trabalho maravilhoso que você desenvolve. Nossa, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre a China, eu adoro. Estou muito feliz de ver que a gente tem de novo um correspondente lá na China. O Felipe Santana está fazendo um trabalho incrível, incrível, maravilhoso. Assim, é como se depois de um tempo os brasileiros estivessem redescobrindo a China, que começaram a ver lá atrás quando eu fui. E eu que tenho que te agradecer, Paulo, por ressuscitar esse livro para mim, porque enfim, foi editado numa editora muito pequenininha, que depois fechou, e eu tava despejada, estava sem teto, né? E aí você acolheu o livro, botou debaixo do seu teto, e ele continua aí tendo uma vida que me dá muita alegria. Eu volto e meia, assim, encontro gente no meio da rua que diz assim, como está o Pedrinho? É alguém que leu o Lauai. Não tem ideia de que o Pedrinho vai fazer 25 anos, é um homem velho barbudo. Então, assim, é um assunto que eu gosto muito. Obrigada pelo convite. Obrigada, Aldrin. Poxa, foi uma honra. Fico feliz que você tenha gostado. Vamos recomendar a todos. Você quer divulgar suas redes sociais, Sônia? Você tem Instagram? O que que você tem? Eu tenho Instagram, estou mais ativa no Instagram. O X, por motivos bastante óbvios, eu meio que abandonei. Eu também. E sinto saudades de quando era Twitter. É verdade. Mas
Em todas as redes sociais é Sônia Bride, tudo junto. Legal. Segue a Sônia Bride lá no Instagram, segue a gente também, nós estamos no @Pode Ler Podcast. E você, claro, se inscreve nesse canal aqui no YouTube, dá um joinha, porque aí o YouTube vai entender que esse vídeo vale a pena ser assistido por mais pessoas. Você pode fazer esse trabalho também compartilhando o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp para sua família, para os seus amigos. Clica no sininho e você vai ser avisado quando a gente subir uma nova entrevista. Isso vai acontecer na semana que vem. Valeu, Sônia Bride, obrigado. Obrigada.